velha safada! Foi isso que ouvi da minha própria filha quando contei que estava apaixonada por Carlos. Imagina só, eu, Geralda Oliveira, 72 anos, professora aposentada e viúva respeitada de Guarapiranga, interior de Minas Gerais, de caso amoroso com um mendigo que dormia nos fundos da igreja. Minha família quase me internou num asilo. Os vizinhos cruzavam a rua para não falar comigo. Até tentaram me internar dizendo que eu tinha perdido o juízo. Talvez eu tenha perdido mesmo. Perdi o juízo de viver pelos outros. Perdi o medo do que iam dizer. Perdi a vergonha de ser feliz. Porque naquela tarde de maio, quando todos gritavam na minha sala que eu estava louca, olhei pela janela e vi Carlos parado no portão, com aquele olhar triste de quem já perdeu tudo na vida, e pensei: se amar esse homem é loucura, então que me ponham numa camisa de força. Foi a melhor decisão que já tomei em toda a minha vida. Olá, me chamo Geralda Oliveira. Tenho 72 anos, sou moradora de Guarapiranga, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, a 2 horas da capital. Todo mundo aqui me conhecia como a professora Geralda, a viúva respeitada do seu Antônio, que deu aula de português por 35 anos na escola municipal. Eu tinha uma vida que todo mundo chamava de normal, sabe? Casa própria, 3 filhos criados, 4 netos. Acordava cedo, ia na padaria do seu Juvenal, cuidava das minhas plantas, via a novela das 9. Tinha minhas amigas do clube da terceira idade. Nada que chamasse atenção. Até que eu me apaixonei por um homem que vivia nas ruas. Pois é, eu, a dona Geralda, viúva respeitada, me apaixonei por um mendigo. E ninguém me perdoou por isso. Ainda lembro da cara dos meus filhos quando descobriram. O Ricardo, meu mais velho, advogado, quase teve um troço. A Márcia, a do meio, que é secretária executiva, fingiu que eu tinha ficado maluca da cabeça. E o Júnior, que trabalha com informática, simplesmente não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Estavam todos na minha sala, me olhando como se eu fosse uma criminosa. A senhora não pode estar falando sério, mãe, o Ricardo gritava, andando de um lado para o outro como um louco. A senhora tem 72 anos. O que os vizinhos vão pensar? O que os meus colegas do escritório vão dizer? Como que a senhora vai receber um morador de rua dentro da sua casa? Mas essa história não começou assim, com essa gritaria. Começou com silêncio. O silêncio da minha casa, depois que o Totó, meu cachorrinho vira-lata de 15 anos, morreu. Eu nunca fui de reclamar da solidão. Meu marido, Antônio, tinha morrido fazia 8 anos. Os filhos, cada um com sua vida, me visitavam de vez em quando, mais em aniversário e Natal. Os netos, então, só apareciam quando precisavam de dinheiro ou de um lugar para ficar, quando brigavam com os pais. Só o Miguel, meu neto mais novo, filho do Ricardo, que às vezes aparecia sem motivo, só para conversar. O Totó era minha companhia de todo dia. Quando ele se foi, a casa ficou grande demais só para mim. Foi numa quarta-feira que tudo mudou. Eu tinha ido cedo na missa das 7, como sempre fazia. Depois passei na padaria, comprei meu pãozinho de queijo e fui sentar na pracinha em frente à igreja, como costumava fazer quando o tempo estava bom. A Praça Padre João era o coração da nossa cidade. Todo mundo passava por lá em algum momento do dia. Naquela manhã eu estava especialmente triste. Fazia uma semana que o Totó tinha partido e a ficha estava caindo. Sentei no meu banco de sempre, debaixo da mangueira grande, e abri meu jornal, mas não conseguia me concentrar. As letras embaçavam na minha frente. Foi quando percebi que estava chorando. Eu ali, uma senhora de 72 anos, chorando sozinha numa praça. Que vergonha! Tentei me recompor, enxugar as lágrimas com o lencinho que sempre carregava na bolsa, mas era como se uma torneira tivesse quebrado dentro de mim. A senhora está precisando de alguma coisa? Levei um susto. Não tinha visto ninguém se aproximar. Olhei para cima e vi um homem parado na minha frente. Devia ter uns 65 anos, cabelos grisalhos, barba por fazer. As roupas estavam surradas, mas limpas. Reconheci ele de vista. Era um dos moradores de rua que ficavam pela cidade. Nunca tinha falado com ele. Não, é só uma bobagem, respondi envergonhada.
guardando o lencinho na bolsa. Ele ficou ali parado, me olhando com uma expressão que não tinha nada de pena. Era mais compreensão. Às vezes chorar é bom, ele disse com uma voz calma e educada que me surpreendeu. Segura tudo dentro da gente faz mal. Foi tão inesperado ouvir aquelas palavras vindas daquele homem que parei de chorar no mesmo instante. Não sei explicar direito, mas algo na maneira dele falar, no olhar, me deixou curiosa. Meu cachorro morreu, falei sem saber por que estava contando isso para um estranho. 15 anos comigo, era minha companhia. Ele balançou a cabeça entendendo. Difícil perder um amigo, disse ele, sem forçar conversa, nem se intrometer demais. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. De perto dava para ver que não era um homem qualquer que vivia na rua. Tinha algo no jeito, na postura, no olhar. Quer sentar? Perguntei, indicando o espaço vazio do banco. Ele hesitou um momento. A senhora tem certeza? Tem gente que não gosta. Eu não sou gente, respondi sem pensar. Sou a Geralda. Vi um pequeno sorriso aparecer no canto da boca dele. E eu sou o Carlos. Foi assim que conheci o homem que ia virar meu mundo de cabeça para baixo. Naquele primeiro dia, não conversamos muito. Ele sentou na outra ponta do banco, respeitando meu espaço. Falamos do tempo, que estava bonito, mas logo ia esfriar porque junho estava chegando. Comentamos sobre as flores da praça que a prefeitura tinha plantado. Coisas assim. Depois de uns 20 minutos, ele agradeceu pela companhia e se foi. Voltei para casa me sentindo estranha. Era a primeira conversa que eu tinha, sem ser de compromisso, em semanas. Mesmo sendo com um desconhecido que vivia nas ruas, tinha me feito bem. No dia seguinte, nem pensei direito no assunto. Fiz minha rotina normal. Arrumei a casa, fiz almoço só para mim, assisti meu programa da tarde. No final do dia, resolvi voltar na praça quase sem perceber. E ele estava lá, no mesmo banco. Boa tarde, dona Geralda, ele disse quando me viu. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. 2 conhecidos se encontrando. Boa tarde, seu Carlos, respondi sentando no banco, e assim começou. Todo final de tarde, depois do meu café, eu ia para a praça. E ele estava sempre lá. Aos poucos, nossas conversas foram ficando mais longas. Foi numa dessas tardes, acho que no nosso 5º ou 6º encontro, que descobri que Carlos não era um simples morador de rua como todo mundo pensava. Ele tinha sido professor universitário em Belo Horizonte, professor de literatura brasileira. Tinha dado aula por quase 30 anos. O que aconteceu? Perguntei, sem conseguir esconder minha surpresa. Ele ficou um tempo em silêncio, olhando para o chão. Achei que não ia responder. Perdi minha esposa e meu filho num acidente de carro há 12 anos, ele disse finalmente com a voz baixa. Eu estava dirigindo. Sobrevivi, eles não. Depois disso, nada mais importava. Senti um aperto no peito tão forte que quase não conseguia respirar. Aquela dor tão grande, tão profunda, me deixou sem palavras. Eu entendo. Foi tudo o que consegui dizer. E era verdade. Não da mesma forma, claro. Meu Antônio tinha morrido de infarto durante o sono. Não tive que passar pelo trauma de um acidente, mas conheci o vazio, o silêncio, a solidão que vem depois. Foi a primeira vez que senti uma conexão verdadeira com alguém em muito, muito tempo. Nossos encontros continuaram. Descobri que Carlos tinha uma pequena aposentadoria, mas quase não usava o dinheiro. Dormia num quartinho nos fundos da igreja, que o padre João deixava em troca de ajuda na manutenção. Não bebia, não usava drogas. Simplesmente tinha desistido de viver uma vida normal depois da tragédia. Por que Guarapirangas? Perguntei um dia. Se o senhor é de Belo Horizonte? Vim parar aqui por acaso, ele disse. Estava andando sem rumo pelo interior, pegando carona. Um dia cheguei aqui e a cidade me acalmou de alguma forma. Aí fiquei. Aos poucos, comecei a levar livros para nossos encontros. Descobrimos que gostávamos dos mesmos autores. Carlos
Conhecia tantas histórias, tantos poemas. Às vezes ele recitava Drummond ou Cecília Meirelles de memória, com uma voz que parecia música. As pessoas começaram a reparar, claro. Numa cidade pequena como Guarapiranga, nada passa despercebido. Eu via os olhares, ouvia os cochichos quando passava. A professora Geralda está dando trela para o mendigo da praça. Já pensou? Uma senhora da idade dela? Será que ela está caduca? Mas eu não ligava. Pela primeira vez em anos, eu tinha alguém com quem conversar de verdade. Alguém que me entendia, que não me tratava como uma velhinha inútil, que não estava comigo por obrigação. Foi uma tarde de julho, com aquele friozinho gostoso de Minas, que percebi, estávamos discutindo sobre Grande Sertão, Veredas, do Guimarães Rosa, rindo de como a gente tinha interpretações diferentes de algumas passagens, quando olhei para o rosto dele iluminado pelo sol da tarde e senti um calor subir pelo meu peito. Meu Deus do céu! Eu estava me apaixonando pelo mendigo da praça. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando se tinha enlouquecido. Eu, Geralda Oliveira, viúva respeitada, professora aposentada, me apaixonando por um homem que vivia nas ruas? O que meus filhos iam dizer? O que a cidade inteira ia pensar? Mas aí lembrei do jeito que ele falava comigo, do respeito, da inteligência, da gentileza, do olhar dele quando me escutava, como se cada palavra minha fosse importante. E pensei, e se for? E se eu estiver mesmo apaixonada? Tenho 72 anos. Quanto tempo mais vou viver? 10 anos? 15 se tiver sorte. Vou passar esse tempo todo me preocupando com o que os outros pensam? No dia seguinte, voltei à praça. Meu coração batia tão forte que achei que ia ter um treco ali mesmo. Ele estava no banco, como sempre. Quando me viu, sorriu daquele jeito discreto. Trouxe um presente, falei antes que a coragem me abandonasse. Era um livro de poesia que tinha separado da minha estante. Ele pegou surpreso. Nossos dedos se tocaram por um instante. Obrigado, dona Geralda. Pode me chamar só de Geralda, falei, sentindo o rosto queimar como se fosse uma adolescente. Ele me olhou por um momento longo demais, como se estivesse entendendo algo novo sobre mim. Está ficando mais frio, ele disse depois de um tempo. A senhora, quer dizer, você não devia ficar tanto tempo sentada aqui no sereno. Podíamos tomar um café. As palavras saíram sem que eu planejasse. Na minha casa, amanhã, se o senhor quiser. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Vi nos olhos dele a surpresa, a hesitação, talvez um pouco de medo. Finalmente, ele sorriu. Um sorriso diferente que chegou até os olhos. Eu gostaria muito, Geralda. E foi assim que começou de verdade. O mendigo da praça tomando café na casa da professora aposentada, conversando sobre livros, sobre a vida, sobre os sonhos que a gente teve um dia e que ficaram pelo caminho. Não aconteceu nada. Não naquele dia, nem nos próximos. Só conversávamos. Ele vinha 3 vezes por semana, sempre depois das 4 da tarde. Sentávamos na varanda dos fundos, onde ninguém da rua podia ver. Eu não estava escondendo nada. Só não queria dar o que falar antes do tempo. Foi quase um mês depois que peguei na mão dele pela primeira vez. Estávamos sentados lado a lado, vendo o pôr do sol no meu quintal. Ele contava sobre uma viagem que tinha feito a Portugal, antes da tragédia. De repente, sem pensar, coloquei minha mão sobre a dele. Carlos parou de falar no mesmo instante. Olhou para minha mão sobre a dele e depois para mim. Geralda, ele disse com uma voz que mal reconheci, preciso te dizer uma coisa. Meu coração gelou. Agora vem a rejeição, pensei. Ele vai dizer que sou uma velha tola. Eu não tenho nada para te oferecer, ele continuou. Sou um homem quebrado, um professor falido que desistiu de viver há muito tempo. Você merece coisa melhor. Senti lágrimas nos olhos. Eu não quero coisa melhor, respondi. Eu quero você. Do jeito que você é. Foi nosso primeiro beijo, um beijo de 72 anos com 65, um beijo com gosto de café, de tarde de domingo,
de segunda chance. Não vou mentir. Foi estranho no começo. Fazia tanto tempo que não beijava ninguém, desde que Antônio morrera. Mas foi como se algo adormecido dentro de mim acordasse de repente. Carlos começou a vir todos os dias. Ajudava no jardim, consertava coisas pela casa, cozinhava para mim. Às vezes passávamos horas só conversando ou lendo em silêncio, um ao lado do outro. Era uma paz que eu não sentia há muito tempo. A cidade toda já comentava, claro. Minha amiga Zulmira, do Clube da Terceira Idade, veio me alertar que eu estava sendo vista com aquele homem da rua. Fingi surpresa, como se não soubesse do que ela estava falando. Ele não é da rua, Zulmira. É professor aposentado, respondi com a cara mais lavada do mundo. Ela não acreditou, é claro, mas também não insistiu. Eu sabia que a história logo chegaria aos ouvidos dos meus filhos. Só não esperava que fosse tão rápido, nem tão violenta a reação deles. Foi a Neuza, vizinha fofoqueira da frente, que deu com a língua nos dentes. Ligou para Márcia, minha filha, dizendo que estava preocupada comigo porque eu andava recebendo um morador de rua em casa todos os dias. No domingo seguinte, lá estavam os três na minha porta. Ricardo, Márcia e Júnior. 3 caras fechadas. Nenhum bom dia, mãe, direito. Precisamos conversar, disse Ricardo, entrando sem esperar convite. E foi aí que a tempestade começou. Quem viu a cara dos meus filhos naquela manhã nunca ia imaginar que eram pessoas educadas. Entraram na minha casa como se fossem fiscais da prefeitura, fazendo operação surpresa. Ricardo sentou no sofá da sala como dono. Márcia e Júnior ficaram em pé, me olhando como se eu tivesse cometido algum crime. Nem bom dia direito me deram. Ofereci café e bolo de fubá, tentando manter a educação, mas logo Ricardo foi direto ao ponto. Queria saber se era verdade que eu estava recebendo um mendigo na minha casa. Foi a palavra que ele usou, mendigo. Senti meu rosto esquentar de raiva na mesma hora. Expliquei com toda a calma que consegui reunir que Carlos não era mendigo. Era um professor universitário aposentado de Belo Horizonte, com 30 anos de carreira. Expliquei também que sim, ele vinha me visitar como amigo e que eu não precisava dar satisfações da minha vida para ninguém. Afinal, tenho 72 anos, sou vacinada e alfabetizada. Ricardo quase engasgou com minha resposta. Júnior, que estava calado até então, soltou uma risadinha nervosa. Márcia se aproximou com aquele jeito meloso que sempre usava quando queria me convencer de algo. Sentou ao meu lado, pegou minha mão como se eu fosse criança e começou a falar da minha reputação, de como as pessoas da cidade estavam comentando, de como eu ia jogar no lixo anos e anos como professora respeitada. Não me contive. Perguntei para que servia minha reputação afinal. Se eu podia colocar na sopa, se me aquecia no inverno, se me fazia companhia quando eu estava sozinha. Os 3 se entreolharam surpresos. Nunca tinham me visto falar assim. Ricardo comentou que eu nunca tinha reclamado de solidão antes, como se tivesse me pegado numa mentira. Foi aí que desabafei. Disse que nunca reclamei porque não adiantava nada. Eles só apareciam em Natal, aniversário e olhe lá. Para que reclamar se a resposta seria que é frescura de velha, que velhice é isso mesmo? Júnior tentou se justificar, dizendo que trabalhava, morava em outra cidade, tinha compromissos. Márcia falou dos filhos que precisava cuidar. Perguntei então sobre a minha vida, se eles achavam que eu não tinha direito a uma vida só porque era velha. Se eu devia ficar mofando em casa, esperando eles se lembrarem que eu existia. Foi como jogar um balde de água fria neles. Nunca tinham me ouvido falar daquele jeito. Márcia tentou dar uma amenizada, dizendo que só estavam preocupados que eu não conhecia Carlos direito, que ele podia ser perigoso ou estar interessado no meu dinheiro. Ri na cara deles. Carlos, perigoso? Um homem que mal conseguia abrir um vidro de azeitona por causa da artrite nas mãos? E que dinheiro? Minha aposentadoria de professora que mal dava para as contas? Foi aí que Ricardo mostrou o verdadeiro motivo da preocupação. A casa.
Minha casa, que segundo ele devia valer um bom dinheiro hoje em dia. Então era isso, a herança, o medo de que eu deixasse a casa para Carlos ao invés deles. Júnior protestou, dizendo que eu estava sendo injusta, mas sem muita convicção. Lembrei que passei 8 anos sozinha depois que Antônio morreu, vendo eles de vez em quando. Agora que encontrei alguém que me faz companhia, que me escuta, que se importa comigo, eles aparecem com essa conversa. E eu é que era injusta? Ricardo mudou de estratégia, baixou o tom, tentou parecer mais compreensivo. Disse que só queriam me proteger, que não parecia certo uma senhora de 72 anos de repente envolvida com um morador de rua. Não aguentei ouvir ele falando assim de Carlos. Gritei para não falar assim dele, que eles nem o conheciam. Expliquei sobre a tragédia que ele tinha passado, como tinha perdido a família inteira e caído em depressão profunda. Podia acontecer com qualquer um. Márcia olhou para os irmãos com aquela cara de "eu não falei?". Disse que Carlos já tinha inventado uma história triste para me manipular. Foi a gota d'água. Levantei do sofá tremendo de raiva. Lembrei a eles que os criei sozinha quando o pai morreu, dei educação, paguei faculdade com meu salário de professora. Nunca deixei faltar nada. E agora achavam que podiam entrar na minha casa e dizer com quem eu podia ou não me relacionar? Seguiu-se um silêncio pesado. Nenhum dos três sabia o que dizer. Nunca tinham me visto daquele jeito. Ricardo, com a voz fraca, perguntou se eu estava me relacionando com Carlos. Respondi que sim. Estávamos namorando como 2 adultos que éramos. Foi como jogar uma bomba no meio da sala. Márcia começou a chorar. Júnior passou a mão pelo cabelo, sem saber onde enfiar a cara. Ricardo ficou vermelho como um pimentão e começou a gritar. O que os vizinhos iam pensar? O que os colegas dele do escritório iam dizer? Como eu podia receber um morador de rua na minha casa? Foi nesse momento que ouvimos a voz de Carlos vindo da porta da cozinha. Já está recebendo? Todos nos viramos assustados. Ninguém tinha ouvido ele entrar pelo quintal como costumava fazer. Ali estava ele, meu Carlos. Cabelos grisalhos bem penteados, barba aparada, usando a camisa azul que eu tinha dado de presente. Não parecia um mendigo, como eles diziam. Parecia exatamente o que era. Um professor, um homem educado, um homem digno que a vida tinha maltratado. Carlos pediu desculpas por interromper. Disse que não era sua intenção, mas que tinha ouvido os gritos da rua. Ricardo avançou um passo, como se fosse enxotar Carlos da minha casa. Disse que ele não tinha o direito de entrar assim. Respondi que ele tinha todo o direito, que eu tinha dado a chave do portão para ele. Aquela era a minha casa. Eu decidia quem entrava e quem saía. Peguei a mão de Carlos e entrelacei meus dedos nos dele. Ele apertou minha mão de leve, me dando força. Apresentei formalmente Carlos aos meus filhos, dizendo seu nome completo, que tinha sido professor de literatura na UFMG por 30 anos, escrito 2 livros, perdido a esposa e o filho num acidente, e que era o homem que eu amava. A reação deles foi exatamente o que eu esperava. Márcia sentou no sofá, como se as pernas tivessem fraquejado. Júnior olhava para Carlos como se estivesse vendo um extraterrestre. Ricardo continuava de pé, tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Carlos os cumprimentou com uma educação que contrastava com toda a hostilidade deles. Disse que era um prazer conhecê-los, que eu falava muito deles, com muito carinho. Nenhum dos 3 respondeu. O silêncio era constrangedor. Carlos sugeriu voltar mais tarde, mas não deixei. Ele não tinha que sair. Eles é que tinham que aceitar. Márcia começou a choramingar, perguntando o que as amigas dela iam dizer, o que os filhos dela iam pensar. Respondi que eles estavam mais preocupados com o que os outros iam pensar do que com a minha felicidade. Eu nunca tinha me intrometido na vida deles. Nunca disse com quem deviam ou não se relacionar. Por que achavam que tinham esse direito comigo? Ricardo insistiu que era diferente porque eu era... Não terminou a frase, mas completei por ele. Velha. Era isso?
Velhos não têm direito a amar, a ter companhia, a serem felizes? Carlos então sugeriu que eles fossem embora, pois eu estava ficando nervosa, e isso não fazia bem para minha pressão. Os três olharam para ele com raiva, como se ele não tivesse o direito de se intrometer. Ricardo disse entre dentes que ele não mandava ali. Respondi que nem ele, meu filho, mandava. Carlos estava certo, era melhor eles irem. Quando estivessem mais calmos, poderíamos conversar de novo. Eles não queriam ir. Tentaram argumentar mais, me fazer ver a razão, me convencer que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas eu estava cansada de me explicar, de me justificar. Por fim, foram embora, contrariados e furiosos. Quando a porta fechou atrás deles, desabei no sofá e comecei a chorar. Carlos sentou ao meu lado, passou o braço pelos meus ombros e me deixou chorar, até não ter mais lágrimas. Disse que eles entenderiam um dia. Não tinha tanta certeza. Eles eram tão... Nem consegui terminar a frase. Carlos lembrou que eram meus filhos. Estavam protegendo o que achavam que era meu. Só não tinham percebido ainda que eu não precisava de proteção. Precisava de respeito. Aquela tarde foi difícil. Depois que me acalmei, Carlos fez um chá para mim. Sentamos na varanda olhando o jardim. Senti um peso enorme no coração. Carlos sugeriu que talvez devêssemos dar um tempo até as coisas se acalmarem. Olhei para ele espantada, perguntando se estava terminando comigo. Ele garantiu que jamais faria isso. Só não queria ser motivo de briga entre mim e meus filhos. Família era importante, disse. Respondi que ele também era importante e que não abriria mão da minha felicidade para satisfazer o preconceito deles. Carlos me olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver dentro da minha alma. Perguntou se eu tinha certeza, pois não seria fácil. A cidade inteira falaria. Meus amigos, meus vizinhos. Respondi que podiam falar. Quanto tempo de vida eu ainda tinha? 10 anos? 15? Passaria esse tempo todo sozinha para agradar os outros? Ele sorriu e naquele sorriso vi todo o amor que sentia por mim. Foi quando me disse pela primeira vez: "Eu te amo, Geralda." Respondi que também o amava. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, não dormi sozinha. Carlos ficou comigo. Foi estranho no começo, dividir a cama com alguém depois de tanto tempo, mas ao mesmo tempo parecia tão certo, tão natural. Deitados no escuro, de mãos dadas, conversamos até tarde como 2 adolescentes. Perguntei por que ele tinha me escolhido, por que uma velha de 72 anos, quando poderia ter qualquer mulher. Ele ficou em silêncio por um momento, depois explicou que quando perdeu Maria e Pedro no acidente, achou que nunca mais sentiria nada por ninguém. Era como se estivesse morto por dentro. Não queria mais viver, só não tinha coragem de dar fim à própria vida. Então ficou apenas existindo, sem viver de verdade. Até aquele dia na praça, quando me viu chorando. Viu uma dor que conhecia. E quando contei do meu cachorro, da minha solidão, algo dentro dele se reconheceu em mim. Nos dias seguintes, começou a esperar por mim, a contar as horas. Percebeu que pela primeira vez em 12 anos, estava sentindo algo de novo. Estava vivo de novo. Eu o tinha trazido de volta à vida. Como poderia não me amar? Dormimos abraçados. Foi a melhor noite de sono que tive em anos. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Miguel, meu neto. Pela voz dele, percebi que sabia de tudo. Estava ligando escondido do pai. Ricardo estava muito bravo, falando em me interditar. Perguntei assustada o que ele queria dizer com isso. Miguel explicou. Meu filho queria me declarar incapaz de tomar decisões. Conseguir um responsável legal para mim. Assim ele assumiria o controle das minhas coisas, da minha aposentadoria, da minha casa. Senti um frio na barriga. Ricardo seria capaz disso? De tentar me declarar incapaz só porque não concordava com meu relacionamento com Carlos? Agradeci a Miguel pelo aviso, dizendo que ele era um bom menino.
Antes de desligar, ele perguntou se era verdade mesmo, se eu estava namorando um morador de rua. Respirei fundo e expliquei que Carlos não era morador de rua. Tinha uma pequena aposentadoria. Só escolheu viver de forma simples depois de perder a família. Contei um pouco da história dele, de como era inteligente e gentil. Miguel ouviu em silêncio. Por fim, disse que se eu estava feliz, ele ficava feliz por mim. Senti um alívio enorme. Pelo menos um da família ainda tinha juízo. Quando contei a Carlos sobre a ameaça de interdição, ele ficou muito preocupado. Sugeriu que talvez fosse melhor ele se afastar por um tempo. Não queria me causar problemas. Recusei na hora. Disse que não ia me esconder. Não tinha feito nada de errado. Naquela mesma tarde fomos ao cartório juntos. Conversei com o Dr. Paulo, tabelião que conhecia desde que cheguei em Guarapiranga. Expliquei a situação e perguntei sobre meus direitos. Ele me garantiu que era muito difícil conseguir uma interdição sem motivos muito sérios. Ter um namorado não era motivo para ser declarada incapaz. Isso me tranquilizou um pouco, mas ainda assim fiz um testamento em vida, declarando que estava em pleno uso das minhas faculdades mentais. Também fiz uma procuração para Carlos, para que pudesse responder por mim caso algo me acontecesse. Dr. Paulo conversou longamente comigo, fez perguntas, verificou meus documentos e atestou que eu estava perfeitamente lúcida e capaz. Saí do cartório de cabeça erguida, mão dada com Carlos. No caminho, passamos na frente do mercadinho do seu Joaquim. Ele estava na porta e nos cumprimentou com um sorriso amarelo. Podia ver nos olhos dele a curiosidade, o julgamento. Não me importei. Sorri e cumprimentei de volta, apresentando Carlos como meu namorado. A cara de espanto do seu Joaquim valeu o dia. Nos dias seguintes, a cidade toda comentava. As pessoas cochichavam quando eu passava. Algumas viravam o rosto, outras olhavam com curiosidade. Minha amiga Zulmira me ligou, toda preocupada, dizendo que tinha ouvido coisas terríveis. Perguntei que coisas. Ela disse que estavam falando que eu tinha um caso com um mendigo, que ele estava morando na minha casa, que ia ficar com tudo que era meu. Respondi com calma que Carlos não era mendigo, era professor aposentado, que sim, estávamos juntos, e que não, ele não queria nada do que era meu. Na verdade, tinha a própria aposentadoria que nunca usava. Zulmira ficou em silêncio um momento. Depois perguntou se podia conhecê-lo. Convidei-a para um café na tarde seguinte. Foi assim que começou a virada. Zulmira conheceu Carlos e ficou encantada. Ele falou de literatura com ela, recitou poemas, contou histórias dos tempos de professor. Ela saiu da minha casa completamente conquistada. Na semana seguinte, trouxe a Lourdes e a Cida, outras amigas do clube da terceira idade. Todas saíram impressionadas com a educação e inteligência de Carlos. Aos poucos, a fofoca maldosa foi dando lugar à curiosidade genuína. As pessoas queriam conhecer o tal professor que tinha conquistado o coração da dona Geralda. Carlos começou a frequentar a praça comigo, bem vestido com as roupas que compramos juntos. Sentávamos no banco e conversávamos por horas como antes. Só que agora, de mãos dadas. A princípio, as pessoas passavam e olhavam espantadas. Depois começaram a cumprimentar. Por fim, paravam para conversar. O padre João, que sempre tinha permitido que Carlos dormisse num quartinho nos fundos da igreja, foi um dos primeiros a nos apoiar abertamente. Depois da missa de domingo, quando Carlos me acompanhou pela primeira vez, o padre fez questão de nos cumprimentar na frente de todos. Disse que Deus abençoava o amor em todas as suas formas, em todas as idades. Aquilo calou muitas bocas maldosas. Afinal, quem ia contra a palavra do padre? Principalmente em Guarapiranga, onde a igreja ainda tinha muita influência. Os filhos, porém, continuavam irredutíveis. Ricardo não desistiu da ideia de me interditar. Chegou a consultar 2 advogados, mas ambos disseram a mesma coisa. Seria muito difícil conseguir uma interdição sem provas concretas de incapacidade mental. Namorar não era prova de loucura. Márcia adotou a estratégia do gelo.
Parou de atender minhas ligações. Não me convidou para o aniversário do neto. Fingiu que eu não existia. Doeu muito, não vou negar. Mas eu não ia abrir mão da minha felicidade para agradar ninguém. Júnior ficou em cima do muro. Não me apoiava abertamente, mas também não me atacava. Ligava de vez em quando, perguntava como eu estava, mas evitava falar de Carlos. Era como se estivesse esperando para ver no que aquilo tudo ia dar. Miguel, meu querido neto, foi o único que ficou totalmente do meu lado. Vinha me visitar sempre que podia, escondido do pai. Fez amizade com Carlos, os dois discutiam literatura por horas. Carlos até ajudou Miguel com um trabalho da faculdade sobre Machado de Assis. O menino ficou impressionado com o conhecimento dele. 3 meses se passaram assim. Carlos praticamente morava comigo, mas ainda mantinha seu quartinho na igreja. Dizia que era importante termos nossos espaços. Eu sabia que, no fundo, ele ainda se sentia inseguro. Como se a qualquer momento eu pudesse mudar de ideia, voltar atrás. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou. Estávamos voltando da missa de mãos dadas quando Carlos passou mal na rua. De repente, começou a suar frio. Ficou pálido e caiu sentado no meio-fio. Chamei socorro desesperada. O seu Nivaldo, dono da farmácia, veio correndo e ajudou a levar Carlos para dentro da farmácia. A pressão dele estava nas alturas. Chamaram uma ambulância, mas em cidade pequena como Guarapiranga, isso podia demorar horas. O Dr. Renato, médico aposentado que morava perto, ouviu a comoção e veio ver o que estava acontecendo. Examinou Carlos ali mesmo e disse que precisávamos levá-lo ao hospital imediatamente. Suspeitava de um princípio de infarto. O caminho para o hospital de Guarapiranga foi o mais longo da minha vida. Carlos estava consciente, mas com dor no peito, respirando com dificuldade. Segurei sua mão o tempo todo no carro do Dr. Renato, rezando baixinho. Quando chegamos, já tinha uma equipe esperando na emergência. Levaram Carlos para dentro e me mandaram ficar na sala de espera. As horas seguintes foram de pura agonia. Sentada naquela cadeira dura, olhando para as paredes brancas do hospital, me senti velha e impotente como nunca antes. E se eu o perdesse agora? Depois de tanto tempo sozinha, depois de finalmente encontrar alguém que me entendia, que me fazia feliz? Uma enfermeira me trouxe um copo d'água e perguntou se eu queria chamar alguém da família. Família. Meus filhos nem atendiam minhas ligações direito. Quem eu chamaria? Peguei o celular que Miguel tinha me ensinado a usar e liguei para o único número que me veio à cabeça, o dele. Miguel chegou em menos de meia hora. Entrou correndo na sala de espera, me abraçou forte e perguntou como Carlos estava. Não pude segurar as lágrimas. Disse que os médicos ainda não tinham me falado nada. Ele sentou ao meu lado, segurando minha mão. Naquele momento tive certeza que, não importava o que acontecesse com o resto da família, aquele menino era um presente do céu. Já estava escurecendo quando o médico finalmente apareceu. Meu coração quase parou quando vi sua expressão séria. Ele se apresentou como doutor Maurício, cardiologista. Explicou que Carlos tinha sofrido um infarto, mas que tinham conseguido estabilizá-lo. Agora estava sedado na UTI e precisaria ficar em observação por alguns dias. A senhora é parente? O médico perguntou. Hesitei por um segundo. O que eu era de Carlos? Namorada parecia palavra de adolescente. Companheira? Amante? Sou a esposa, respondi sem pensar 2 vezes. Ao meu lado, Miguel sorriu. O médico acenou com a cabeça sem questionar. Explicou que a situação era delicada. Carlos precisaria de cuidados contínuos, remédios, acompanhamento. Perguntou sobre o plano de saúde dele. Expliquei que Carlos não tinha plano, mas que eu pagaria o que fosse necessário. Dr. Maurício me olhou com uma expressão que misturava pena e preocupação. Disse que o tratamento seria caro e longo. Respondi que não me importava. Venderia a casa se fosse preciso. Miguel apertou minha mão,
como se aprovasse minha decisão. Só pude ver Carlos rapidamente naquela noite. 5 minutos na UTI, não mais que isso. Ele estava ligado a vários aparelhos, mas dormia tranquilo. Passei a mão pelos cabelos grisalhos dele e prometi que tudo ficaria bem. Voltei para casa exausta, mas não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido, em como a vida muda num piscar de olhos. Miguel insistiu em ficar comigo. Preparou um chá, me fez comer alguma coisa e prometeu que no dia seguinte me levaria cedo ao hospital. Durante a noite, meu celular tocou. Era Márcia. Miguel deve ter contado aos pais sobre o infarto de Carlos. Pensei que ela estaria preocupada comigo, que finalmente teria entendido o quanto Carlos era importante para mim. Ledo engano. Mãe, você precisa pensar com clareza, ela disse, sem nem perguntar como eu estava. Esse homem vai precisar de cuidados caros. Não pode gastar suas economias com ele? Respondi que já era uma mulher feita. Sabia muito bem o que estava fazendo, que o dinheiro era meu para gastar como eu quisesse e que não havia nada mais importante para mim naquele momento do que a saúde de Carlos. A senhora nem conhece ele direito, ela insistiu. Quem garante que ele não tem família em algum lugar? Filhos? Outra mulher? A senhora pode estar sendo enganada esse tempo todo. Foi a gota d'água. Disse a ela que se não tinha nada de útil ou gentil para falar, era melhor não falar nada. E desliguei. Na manhã seguinte, estava de volta ao hospital. Carlos tinha passado bem a noite, mas continuava na UTI. O médico explicou que ele precisaria de uma angioplastia, um procedimento para desobstruir as artérias. Mais uma vez, falou do custo. Mais uma vez, disse que pagaria. Passei o dia no hospital. Miguel ficou comigo até o meio-dia, depois precisou ir para a faculdade. Prometeu voltar no dia seguinte. Fiquei sozinha na sala de espera, rezando, pensando, calculando mentalmente quanto tinha guardado, quanto custaria o tratamento, o que poderia vender se fosse necessário. No final da tarde, a última pessoa que eu esperava ver entrou na sala de espera, Ricardo. Meu filho mais velho, aquele que tinha ameaçado me interditar, estava ali. Por um segundo pensei que tinha vindo fazer as pazes, me apoiar nesse momento difícil. Mas bastou ver a expressão dele para saber que não era isso. Mãe, precisamos conversar, ele disse, sentando ao meu lado. Soube que a senhora está querendo pagar pelo tratamento desse homem. Confirmei com a cabeça sem energia para discutir. A senhora não pode fazer isso, ele continuou. É o dinheiro da sua aposentadoria, da venda do sítio do pai. A senhora vai precisar disso para se cuidar. Ricardo, eu não vou discutir com você, respondi cansada. Carlos precisa desse tratamento e eu vou pagar. Não importa o que você pense. Ele respirou fundo, como se estivesse se controlando para não explodir. Mãe, eu sou advogado. Sei como essas coisas funcionam. A senhora não tem obrigação nenhuma com esse homem. Ele tem a própria aposentadoria, não tem? Que use o dinheiro dele. Não é suficiente, expliquei. Ele precisará de cuidados contínuos, remédios caros. Não posso simplesmente abandoná-lo agora. Por que não? Ricardo perguntou com uma frieza que me assustou. Ele não é nada seu legalmente falando. A senhora não tem responsabilidade nenhuma sobre ele. Olhei nos olhos do meu filho, aquele menino que tinha criado com tanto amor, e não reconheci a pessoa que estava na minha frente. Ele é o homem que eu amo, Ricardo. Isso não é suficiente para você entender? Ricardo balançou a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Amor, mãe? A senhora tem 72 anos. Isso não é amor, é carência. A senhora se apegou ao primeiro que apareceu e deu atenção. Aquelas palavras doeram mais que um tapa. Meu próprio filho, reduzindo meus sentimentos a uma simples carência de velha solitária. Não respondi. Levantei, peguei minha bolsa e saí da sala de espera. Ricardo veio atrás, ainda falando sobre como eu estava sendo irracional, como ele não podia permitir que eu jogasse meu dinheiro fora. Ignorei. No dia seguinte, Carlos foi transferido para um quarto. Estava consciente, mas fraco.
Quando entrei, ele sorriu. Mesmo pálido, mesmo com aqueles tubos e aparelhos, era o sorriso mais bonito do mundo. Desculpe o trabalho, ele disse com a voz rouca. Que trabalho nada, respondi segurando a mão dele. Você me deu um susto, isso sim. Conversamos um pouco. Contei que o médico tinha explicado sobre a angioplastia, que seria feita em 2 dias. Ele parecia preocupado com os custos, mas tranquilizei dizendo que já estava tudo encaminhado. Não mencionei a discussão com Ricardo, nem as dúvidas de Márcia sobre a identidade dele. Ele já tinha preocupações demais. Nos dias que se seguiram, o hospital virou minha segunda casa. Passava o dia inteiro lá, só ia em casa para tomar banho e trocar de roupa. Miguel aparecia sempre que podia, trazendo revistas, livros, às vezes um doce que Carlos pudesse comer. Nenhum dos meus outros filhos apareceu. O dia da cirurgia chegou. Fiquei na capela do hospital o tempo todo, rezando como não rezava há anos. Pedi a Deus que não levasse Carlos ainda, que nos desse mais tempo juntos. Prometi que se ele se recuperasse, nós nos casaríamos direitinho na igreja, de vestido branco e tudo. A cirurgia foi um sucesso. Quando o médico veio me dar a notícia, chorei de alívio. Carlos precisaria ficar mais alguns dias no hospital. Depois teria uma longa recuperação em casa, mas o pior tinha passado. Foi quando recebi outra visita inesperada. Júnior, meu filho caçula, apareceu no hospital. Diferente de Ricardo, veio sozinho, sem fazer alarde. Parecia constrangido, como se não soubesse bem o que dizer. Como ele está? Perguntou, olhando para a porta do quarto onde Carlos descansava. Vai ficar bem, respondi, surpresa com o interesse dele. A cirurgia foi um sucesso. Júnior acenou com a cabeça, ainda desconfortável. Mãe, eu não sei o que dizer. Não sei se esse relacionamento é certo, se vai dar certo. Mas vi como a senhora ficou preocupada com ele. Como fez de tudo para ajudar. E pensei, se isso é amor de verdade, quem sou eu para julgar? Não consegui responder. Simplesmente abracei meu filho, chorando de emoção. Ele não estava totalmente convencido, ainda tinha dúvidas, mas estava disposto a respeitar minha escolha. Era mais do que eu esperava. Quer conhecê-lo? Perguntei quando nos separamos. Ele está dormindo agora, mas podemos entrar só um pouquinho. Júnior hesitou, depois concordou. Entramos silenciosamente no quarto. Carlos dormia tranquilo, a barba por fazer, o rosto ainda pálido. Júnior olhou para ele por um longo tempo. Ele parece normal, murmurou como se estivesse surpreso. O que você esperava? 2 chifres e um rabo? Brinquei baixinho. Júnior sorriu, constrangido. Ficamos mais alguns minutos ali, em silêncio, depois saímos. A Márcia e o Ricardo estão furiosos, ele disse quando voltamos para o corredor. Acham que a senhora está sendo manipulada, que vai gastar todo o seu dinheiro com esse homem. E você, o que acha? Perguntei, olhando nos olhos dele. Acho que a senhora é adulta e sabe o que está fazendo. Ele respondeu depois de pensar um pouco. Se esse Carlos faz a senhora feliz, então, que seja. Não era exatamente uma bênção, mas era um começo. Júnior foi embora prometendo voltar outro dia quando Carlos estivesse acordado. Não sei se cumpriria a promessa, mas o simples fato de ter vindo já significava muito. Carlos ficou 2 semanas no hospital. Quando finalmente teve alta, a questão se impôs. Para onde ele iria? O quartinho nos fundos da igreja não tinha condições de abrigar alguém em recuperação de um infarto. Ele precisaria de cuidados constantes, uma cama confortável, alimentação adequada. Você vai para minha casa, é claro, falei sem hesitar. Já arrumei tudo. E era verdade. Com a ajuda de Miguel e, surpreendentemente, de Júnior, tinha transformado o antigo escritório de Antônio em um quarto para Carlos. Compramos uma cama hospitalar, providenciamos tudo o que ele poderia precisar. Carlos tentou protestar, dizendo que daria muito trabalho, que podia se virar sozinho, que não queria ser um peso. Não dei ouvidos, coloquei-o dentro do táxi e o levei para casa. A recuperação foi lenta. Nas primeiras semanas, Carlos passava a maior parte do tempo dormindo.
Eu cuidava dele como uma enfermeira dedicada. Dava os remédios na hora certa, preparava comidas saudáveis, ajudava no banho quando ele estava muito fraco. Miguel aparecia todos os dias depois da faculdade. Ajudava no que podia. Às vezes trazia um amigo ou outro, jovens que tratavam Carlos com respeito, que se interessavam pelas histórias dele sobre literatura, sobre seus tempos de professor. Júnior também cumpriu a promessa. Voltou para conhecer Carlos direito, conversou com ele. No começo eram conversas tensas, formais, mas aos poucos foi se soltando. Uma noite, vi os dois discutindo futebol animadamente. Júnior torcia para o Atlético, Carlos para o Cruzeiro. A rivalidade mineira serviu de ponte entre eles. Márcia manteve distância. Ligava de vez em quando para saber como eu estava, mas nunca perguntava por Carlos. Ainda assim, era um avanço. Pelo menos não estava mais me ignorando completamente. Ricardo foi o mais difícil. Não voltou ao hospital, não apareceu em casa. Soube por Miguel que ele estava convencido de que eu estava sendo enganada, que Carlos era um aproveitador que ia sugar minhas economias até o último centavo. Um dia, recebi uma carta oficial de um escritório de advocacia. Era uma notificação. Ricardo estava mesmo tentando abrir um processo de interdição contra mim. Alegava que eu não tinha mais condições mentais de administrar meus bens, que estava sendo manipulada por um estranho. Mostrei a carta para Carlos, que ficou arrasado. Mais uma vez, sugeriu ir embora. Disse que não queria causar essa ruptura na minha família. Mais uma vez, recusei. Disse que lutaria pelo nosso direito de ficarmos juntos. Procurei o Dr. Paulo, tabelião da cidade que já tinha me ajudado antes. Ele indicou uma advogada, doutora Amanda, jovem, mas muito competente. Ela analisou a notificação e me tranquilizou. Para conseguir uma interdição, Ricardo teria que provar que eu estava realmente incapaz. Teria que apresentar laudos médicos, testemunhas, e ela tinha certeza que não conseguiria nada disso. A senhora está perfeitamente lúcida, ela disse, depois de conversarmos por mais de 1 hora. Sabe exatamente o que está fazendo. Cuidar de alguém que a senhora ama não é sinal de insanidade. Muito pelo contrário. Marcamos uma consulta com um geriatra e um psiquiatra para obter laudos que comprovassem minha sanidade mental. Ambos me avaliaram minuciosamente e atestaram que eu estava em pleno uso das minhas faculdades mentais. Esses laudos seriam nossas armas contra o processo de Ricardo. Enquanto isso, Carlos melhorava a cada dia. Depois de 1 mês, já conseguia andar pela casa, ajudar em pequenas tarefas. Voltou a ler muito, a escrever um pouco. Descobri que, antes da tragédia, ele estava escrevendo um livro sobre Guimarães Rosa. Agora, retomava o projeto aos poucos. Foi nessa época que tomei uma decisão. Se Ricardo queria guerra, teria guerra. Mas seria do meu jeito. Liguei para os 3 filhos e convidei-os para um almoço em casa. Disse que era importante, que precisávamos conversar como família. Para minha surpresa, todos aceitaram, até Ricardo. Talvez estivessem curiosos, talvez pensassem que eu finalmente tinha voltado à razão. Pouco importava. Eu tinha um plano. No domingo combinado, preparei uma macarronada, o prato favorito dos meus filhos desde pequenos. Júnior chegou primeiro, trazendo um vinho. Márcia veio com o marido, sem os filhos. Ricardo chegou por último, sério, formal, como se estivesse indo para uma audiência. Carlos ficou no quarto durante o almoço. Tínhamos combinado assim. Primeiro eu conversaria com meus filhos, amoleceria o terreno, depois o chamaria. O almoço começou tenso. Conversas sobre o tempo, sobre banalidades. Júnior tentando descontrair, Márcia respondendo por monossílabos, Ricardo praticamente mudo. Quando terminamos de comer, era hora de ir ao que interessava. Filhos, comecei, olhando cada um nos olhos. Vocês sabem por que os chamei aqui hoje. Precisamos resolver essa situação. Ricardo se ajeitou na cadeira, pronto para argumentar. Levantei a mão pedindo que me deixasse continuar.
Sei que vocês estão preocupados comigo, que acham que estou sendo manipulada, que vou perder tudo o que tenho. Entendo isso. Vocês querem me proteger. E agradeço. De verdade. Mas preciso que entendam uma coisa. Eu não preciso de proteção. Preciso de respeito. Fiz uma pausa, tomando um gole de água. Ricardo, eu sei do processo de interdição. Sei que você acha que está fazendo o certo. Mas pense bem no que isso significa. Você quer tirar de mim o direito de decidir sobre minha própria vida. É isso mesmo que você quer fazer com sua mãe? Com a mulher que te criou? Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Eu já fiz os exames médicos, continuei. Tenho laudos que provam que estou perfeitamente lúcida. Se você seguir com esse processo, não vai conseguir nada além de um desgaste para todos nós. E vai perder sua mãe no processo. Porque eu não vou te perdoar por isso, Ricardo. Não vou! Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo olhava para o prato vazio. Márcia tinha lágrimas nos olhos. Júnior parecia perdido. Quanto a Carlos, prossegui. Sei que vocês têm dúvidas sobre ele. É natural, não o conhecem. Mas ele é o homem que escolhi para compartilhar o que me resta de vida. E espero que vocês possam respeitar isso. Não estou pedindo que o amem. Só que o respeitem como respeitam a mim. Respirei fundo, chegando à parte mais importante. Agora sobre dinheiro. Sei que estão preocupados com a herança. Com o que vai acontecer com esta casa, com minhas economias. Pois bem, vamos resolver isso aqui e agora. Tirei da bolsa um envelope e coloquei sobre a mesa. Este é meu testamento. Já está registrado em cartório. A casa será dividida igualmente entre vocês 3 após minha morte. O dinheiro que tenho no banco também. Carlos não receberá nada material meu, porque simplesmente não quer. Foi ele mesmo quem insistiu nisso. Os 3 olhavam para o envelope surpresos. Mas enquanto eu estiver viva, continuei, esta casa é minha e o dinheiro é meu. Vou usá-los como bem entender. Se quiser gastar tudo com remédios para Carlos, farei isso. Se quiser fazer uma viagem para o Japão com ele, farei também. Se quiser vender tudo e ir morar numa casinha na praia, é o que vou fazer. Porque, afinal de contas, eu trabalhei a vida inteira para ter o direito de escolher. Terminei meu discurso e fiquei esperando. Ricardo foi o primeiro a falar. Não é só pela herança, mãe. A gente se preocupa com a senhora, com sua saúde, com sua reputação. Minha reputação? Balancei a cabeça, olhando para meu filho mais velho. Ricardo, eu dei aula nessa cidade por 35 anos. Todo mundo me conhece, me respeita. Já estou com 72 anos. Se eu não posso viver do meu jeito agora, quando vou poder? Márcia pigarreou, enxugando uma lágrima teimosa. Mãe, a gente só quer ter certeza que o Carlos não está se aproveitando da senhora. A gente nem conhece ele direito. Pois é hora de conhecer, respondi, levantando-me da mesa. Carlos, pode vir, meu bem. A porta do quarto se abriu e Carlos apareceu. Estava mais magro por causa da doença, mas tinha se arrumado caprichosamente para a ocasião. Barba bem aparada, cabelos penteados, usando a camisa nova que tínhamos comprado especialmente para esse dia. Ele sorriu timidamente para meus filhos e se aproximou da mesa. Boa tarde, disse, com aquela voz calma e educada que me conquistou desde o primeiro dia. Espero não estar interrompendo. Puxei uma cadeira para que ele sentasse ao meu lado. Peguei sua mão por baixo da mesa, sentindo que estava gelada. Ele também estava nervoso. Carlos, estes são meus filhos, apresentei formalmente. Ricardo, Márcia e Júnior. Filhos, este é Carlos Mendes, meu companheiro. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Júnior foi o primeiro a estender a mão. A gente já se conheceu no hospital, disse, cumprimentando Carlos. Como está a saúde? Melhorando a cada dia, graças à sua mãe. Carlos respondeu com um sorriso sincero. Sem ela eu não estaria aqui. Márcia olhou para o marido como se pedisse ajuda. Depois estendeu a mão também, sem dizer nada. Ricardo permaneceu imóvel, os braços cruzados.
Sei que minha presença na vida de Geralda causou um grande desconforto para vocês, Carlos falou, olhando para cada um deles. E entendo a preocupação. No lugar de vocês, eu também estaria preocupado. Uma filha, um filho, deve zelar pelo bem-estar dos pais. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Mas preciso que saibam de uma coisa. Eu amo sua mãe. Não pelo que ela tem, não pelo que ela pode me dar. Amo pela pessoa maravilhosa que ela é. Pelo coração generoso, pela inteligência, pela força. Geralda me trouxe de volta à vida quando eu achava que já não havia motivo para continuar. Ricardo descruzou os braços, visivelmente desconfortável. O senhor não acha que essa situação toda é estranha? Perguntou finalmente. O senhor vivendo aqui, a minha mãe cuidando do senhor, bancando tratamento caro. Acho, Carlos respondeu, surpreendendo a todos com sua honestidade. Acho muito estranho que o destino tenha cruzado nossos caminhos dessa forma. Acho estranho que depois de tantos anos de escuridão, eu tenha encontrado luz novamente. E entendo que pareça suspeito, mas os sentimentos mais verdadeiros muitas vezes não seguem a lógica que esperamos. Servi café para todos. A conversa fluiu aos poucos. Carlos contou um pouco de sua história, de como era professor universitário em Belo Horizonte, de como perdeu a esposa e o filho no acidente, de como a depressão o levou a abandonar tudo. Falou de seus livros publicados, de seus alunos, dos anos que passou vagando sem rumo pelo interior de Minas até chegar a Guarapiranga. Ricardo perguntou sobre a aposentadoria dele, sobre os bens que tinha deixado para trás. Carlos explicou que recebia uma pequena aposentadoria como professor, que mal usava. Que tinha vendido o apartamento em Belo Horizonte anos atrás e doado quase todo o dinheiro para instituições de caridade. Guardara apenas o suficiente para suas necessidades básicas, que eram poucas. Por que o senhor não usava sua aposentadoria? Márcia perguntou curiosa. Porque não via motivo, Carlos respondeu com uma honestidade que doía. Estava apenas esperando o tempo passar. Comia no refeitório da igreja, em troca de pequenos serviços que fazia. Dormia num quartinho nos fundos. Não precisava de mais nada. E agora? Ricardo insistiu. Agora o senhor precisa de tratamento caro, de cuidados, e minha mãe está bancando tudo isso. Agora tenho um motivo para viver, Carlos disse, olhando para mim com tanto amor que senti meu coração apertar. E sim, sua mãe está me ajudando com os custos do tratamento. Tentei recusar, mas ela é teimosa demais. Sorri para ele, apertando sua mão. Mas assim que estiver totalmente recuperado, voltarei a trabalhar, ele continuou. Já recebi um convite para dar aulas de literatura na escola municipal. E estou terminando um livro que comecei há muitos anos. Com sorte, conseguirei publicá-lo. A tarde avançou. A conversa foi ficando mais leve. Carlos tinha esse dom de encantar as pessoas quando lhe davam a chance. Contou histórias de seus tempos de professor. Falou de literatura com uma paixão contagiante. Aos poucos, vi meus filhos se rendendo. Até Ricardo, o mais durão, sorriu algumas vezes. Quando já estava escurecendo, eles se prepararam para ir embora. Júnior abraçou Carlos na despedida sem constrangimento. Márcia deu um beijo rápido em sua bochecha, ainda um pouco reservada. Ricardo estendeu a mão formalmente, mas pelo menos não estava mais hostil. Mãe, Ricardo disse quando já estavam na porta, sobre aquele assunto legal que conversamos. Vou pensar melhor. Entendi o que ele queria dizer. Estava reconsiderando o processo de interdição. Era um começo. Quando ficamos sozinhos, Carlos e eu sentamos na varanda como fazíamos todas as noites. A lua estava cheia, iluminando o jardim. Ficamos um tempo em silêncio, saboreando a paz depois da tensão daquele dia. Acho que foi melhor do que esperávamos, ele comentou segurando minha mão. Melhor do que eu temia, com certeza, concordei. Mas ainda vai levar tempo até eles se acostumarem completamente. Tempo é o que não temos muito, Carlos disse com um suspiro.
Mas vamos aproveitar cada dia, não é? Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Tempo é o que não temos muito, era verdade. Na nossa idade, cada dia era um presente. E eu não queria mais desperdiçar nenhum segundo. Na semana seguinte, fui ao cartório novamente. Desta vez com outro objetivo. Conversei longamente com o Dr. Paulo sobre a possibilidade de Carlos e eu nos casarmos. Ele explicou todos os trâmites, as documentações necessárias. Não seria complicado, apenas burocrático. Naquela noite, preparei um jantar especial. Coloquei a toalha de mesa bonita, acendi velas, abri uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Carlos percebeu que havia algo diferente, mas não comentou nada. Durante a sobremesa, um pudim de leite, que era a especialidade da minha mãe, respirei fundo e tomei coragem. Carlos, tenho uma coisa para te perguntar. Ele levantou os olhos da sobremesa curioso. Você se casaria comigo? A colher que ele segurava caiu sobre o prato com um tilintar. Seus olhos se arregalaram surpresos. Geralda, você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida, respondi, o coração aos pulos. Mas por quê? Já estamos juntos, já moramos na mesma casa. Porque quero fazer as coisas direito. Quero que você seja meu marido perante a lei, perante Deus, perante todos. Quero que ninguém possa questionar seu lugar na minha vida. Nunca mais. Ele ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Então, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Geralda, ele disse com a voz embargada, você me daria a honra de ser minha esposa? Rimos juntos da inversão dos papéis. Ele se levantou, contornou a mesa e me abraçou. Ali mesmo, fizemos planos para um casamento simples, apenas com os mais próximos. No fundo, eu sabia que estava correndo contra o tempo, contra o preconceito, contra tudo e todos. Marquei a data para 2 meses depois. Tempo suficiente para organizar tudo, para Carlos se recuperar mais, para meus filhos digerirem a ideia. Quando contei a eles, as reações foram variadas. Júnior pareceu genuinamente feliz por mim. Disse que estaria lá, me apoiando. Márcia ficou chocada, mas não se opôs abertamente. Ricardo. Bem, Ricardo não atendeu minhas ligações por 2 semanas. Quando finalmente falamos, ele estava frio, distante. Disse que precisava pensar se viria ao casamento. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Dona Geralda, a professora aposentada, ia se casar com o mendigo da praça. As línguas ferinas não perdoaram, mas para minha surpresa, muita gente nos apoiou. Minhas amigas do clube da terceira idade, os comerciantes do centro, ex-alunos que ainda moravam na cidade. O padre João, que a princípio hesitou, acabou aceitando realizar a cerimônia depois de conversar longamente comigo e com Carlos. Os dias passaram voando entre preparativos, consultas médicas de Carlos e conversas com a família. Miguel, meu neto querido, se ofereceu para ser o padrinho. Aceitei na hora, emocionada. Zulmira, minha amiga mais antiga, seria a madrinha. Escolhi um vestido azul claro, elegante e mais discreto. Carlos comprou um terno novo, o primeiro em muitos anos. Na véspera do casamento recebi uma visita surpresa. Ricardo sozinho, sem avisar. Estava sério, como sempre, mas algo em seu olhar parecia diferente. Vim trazer isso, disse, me entregando uma caixa pequena. Era da vovó. Achei que a senhora gostaria de usar amanhã. Dentro da caixa estava o broche de pérolas que tinha pertencido à minha mãe. Uma joia simples, mas muito especial. Senti as lágrimas escaparem. Meu filho Durão, que tinha ameaçado me interditar, agora me trazia uma lembrança de família para meu casamento. Obrigada, meu filho, murmurei, abraçando-o. Ele retribuiu o abraço, meio sem jeito. A senhora tem certeza disso? Perguntou, ainda preocupado. Casamento é algo sério. Tenho toda a certeza do mundo, respondi sorrindo. Carlos é o homem que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Então estarei lá amanhã, ele disse finalmente.
porque, apesar de tudo, quero ver a senhora feliz. O grande dia chegou ensolarado, um sábado de outono perfeito. A pequena igreja de Guarapiranga estava cheia, mais do que eu esperava. Parecia que a cidade inteira tinha vindo ver a professora Geralda se casar aos 72 anos. Quando entrei pelo corredor de braço dado com Miguel, vi Carlos me esperando no altar. Ele sorria, os olhos brilhando de emoção. No primeiro banco, meus 3 filhos. Ricardo sério, mas presente. Márcia ainda um pouco hesitante, mas sorrindo. Júnior relaxado, feliz por mim. E meus netos, todos eles, até os filhos de Márcia que raramente me visitavam. O padre João conduziu uma cerimônia simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Carlos pegou minhas mãos entre as suas, olhou nos meus olhos e falou com uma voz firme: Geralda, eu prometo te amar e respeitar pelo resto dos meus dias. Prometo ser teu companheiro, teu amigo, teu cúmplice. Prometo te fazer sorrir todos os dias e enxugar tuas lágrimas quando for preciso. Não tenho ouro para te dar, nem juventude para compartilhar. Mas tenho um coração que voltou a bater por tua causa e uma alma que encontrou seu porto em ti. As lágrimas escorriam pelo meu rosto quando chegou minha vez. Carlos, eu prometo te amar e respeitar pelo resto dos meus dias. Prometo ser tua companheira, tua amiga, tua cúmplice. Prometo enfrentar o mundo ao teu lado, sem medo, sem vergonha, sem arrependimentos. Não me importa o que os outros pensam ou dizem. Só me importa o que sentimos um pelo outro. E isso, meu amor, é mais precioso que qualquer tesouro. Trocamos as alianças, simples de prata, com nossas iniciais gravadas por dentro. Quando o padre nos declarou marido e mulher, Carlos me beijou com tanta ternura que senti meu coração quase explodir de felicidade. A pequena recepção foi no salão paroquial. Nada extravagante. Apenas um almoço para os convidados mais próximos. Todos vieram nos cumprimentar, nos dar os parabéns. Até mesmo pessoas que antes cochichavam pelas minhas costas, agora sorriam, desejavam felicidades. Ricardo se aproximou quando estávamos servindo o bolo. Estendeu a mão para Carlos formalmente. Bem-vindo à família, Carlos, disse, com uma seriedade quase cômica. Espero que faça minha mãe feliz. Esse é meu único objetivo na vida, Carlos respondeu apertando a mão dele. Tudo estava perfeito. Mais do que eu jamais poderia ter sonhado aos 72 anos. Já se passaram 3 anos desde aquele dia. Carlos e eu continuamos juntos, mais apaixonados do que nunca. Ele se recuperou completamente do infarto, embora ainda precise tomar vários remédios diariamente. Voltou a dar aulas na escola municipal, apenas algumas horas por semana. Os alunos o adoram. Seu livro sobre Guimarães Rosa foi finalmente publicado por uma pequena editora de Belo Horizonte. Não vendeu muito, mas rendeu alguns convites para palestras em universidades da região. Carlos sempre me leva junto. Adora me apresentar como minha esposa, também professora. Meus filhos acabaram se acostumando com a ideia de termos um padrasto. Ricardo até convidou Carlos para o aniversário dele no ano passado. Algo impensável antes. Márcia o chama de tio Carlos, o que achamos engraçado, mas não corrigimos. Júnior é o mais próximo. Vem nos visitar regularmente com a esposa e os filhos. Miguel se formou na faculdade e foi fazer mestrado em literatura. Influência direta de Carlos, claro. Sempre diz que nós dois somos sua inspiração. A cidade também mudou. Ou talvez tenha sido eu que mudei o jeito de enxergar a cidade. Já não noto os olhares, os cochichos. E quando noto, não me importo. Aprendi que a vida é curta demais para desperdiçar com preocupações sobre o que os outros pensam. No ano passado, fundamos um pequeno clube de leitura na Biblioteca Municipal. Nos reunimos toda quinta-feira para discutir livros, poesias. É uma alegria ver Carlos fazendo o que ama, compartilhando seu conhecimento. Voltei a me sentir útil também, relembrando meus tempos de professora. Há 2 semanas, recebemos um convite especial.
O padre João nos pediu para dar uma palestra para os jovens da igreja sobre amor na terceira idade. Rimos muito com o título, mas aceitamos. Será na próxima sexta-feira. Carlos já está nervoso, preparando o que vai dizer. Eu estou tranquila. Afinal, nossa história fala por si só. Sei que não temos tanto tempo pela frente. Na nossa idade, cada aniversário é uma vitória. Cada Natal juntos é um presente. Mas aprendi que não é a quantidade de tempo que importa, é a qualidade. E esses 3 anos ao lado de Carlos têm sido os mais felizes da minha vida. Às vezes, quando estamos sentados na varanda de tardezinha, observando o pôr do sol, penso em tudo o que aconteceu. Como um simples encontro na praça mudou nossas vidas para sempre. Como tive a coragem, aos 72 anos, de enfrentar o mundo por amor. E se me perguntarem se faria tudo de novo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a resistência que enfrentamos, a resposta será sempre a mesma. 1000 vezes sim, porque me apaixonei por um mendigo. E ele me ensinou que o verdadeiro amor não conhece idade, não conhece classe social, não conhece preconceito. O verdadeiro amor só conhece o coração. E o meu, mesmo velho, mesmo cansado, nunca bateu tão forte. E essa história já tocou seu coração. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas. E me conta nos comentários, de onde do Brasil ou do mundo você está ouvindo minha voz agora? Vou adorar saber onde essa história chegou.